Muito bom dia, agronegócio, muito bom dia, AgriShow. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024, são 8 horas e 21 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pela nossa Rádio Agro Hoje. Para quem nos ouve pela Rádio Agro Hoje, sejam todos bem-vindos. Aqui nós vamos trazer as notícias, os preços, tudo aquilo que impacta a sua manhã, para você começar o seu dia bem informado e também para tomar boas decisões. Nós vamos falar hoje sobre a greve na Argentina, que tem ali paralisado as exportações de grãos, de oleaginosas. Importante trazermos essa pauta para o mercado. Vamos falar sobre a condição climática na Argentina, a colheita voltando a acontecer depois de um atraso de mais de 8 anos por conta do excesso de chuvas. Mais do que isso, o excesso de chuvas também no Rio Grande do Sul. E claro, as informações que chegam direto da AgriShow 2024, 29ª edição, estamos aqui acompanhando. E claro que estas informações você sabe antes e primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio. A única linguagem que o governo atende é a dos números e, por isso, decidimos paralisar todas as exportações. Todos os controles nas alfândegas, portos e aeroportos serão suspensos e todas as barreiras de controle zoofitossanitário no país serão levantadas, afirmou o secretário da ATE, Rodolfo Aguiar, que é a Associação dos Trabalhadores do Estado, né? Então, nós temos essa situação. E, claro, que as associações ligadas ao agronegócio vêm registrando esses prejuízos. Foi manchete no jornal La Nación, que é um dos maiores, talvez o maior da Argentina, mostrando que, de fato, essa paralisação, essa greve, ela traz exportações diárias de mais de 100 milhões de dólares, no momento em que o governo precisa da entrada dessas divisas para continuar ali regularizando o seu mercado cambial, trazendo equilíbrio e, claro, irrigando a economia do país. Então, há essa movimentação bastante confusa nesse momento, essas duas greves acontecendo ao mesmo tempo, uma com data marcada para terminar, outra por tempo indeterminado, essa mais séria, mais grave, porque chega, como eu disse, as exportações diárias, né, desses 100 milhões de dólares para os argentinos, e isso traz preocupação, claro, para todo o complexo soja global. Claro que é preciso a gente entender qual o impacto que isso vai ter aqui para o mercado brasileiro, para o mercado do complexo soja do país, mas neste momento que se sabe o reflexo inicial é esse avanço entre os futuros do farelo. O óleo cede de forma bastante agressiva, acompanhando as demais commodities agrícolas. Certamente, vou checar, mas certamente os demais óleos vegetais também recuam nas bolsas, nas demais bolsas internacionais, como recua o óleo de soja na Bolsa de Chicago, mas o farelo mantém-se em alta. Aliás, eu vou até ampliar aqui a nossa checagem de vencimentos, e todos os principais contratos do farelo, os mais negociados nesse momento. O julho é o mais negociado agora, sobe 1,6%, na sequência vem o agosto com 1,3% de alta. Nós temos ainda para o outubro, que vem na sequência, também subindo 1%, então temos um avanço expressivo dos futuros do farelo, ainda refletindo estas preocupações com a greve na Argentina. E na nossa terceira manchete desta manhã de terça-feira, nós ainda falamos da Argentina, mas agora da perspectiva climática e da perspectiva da safra, porque as recentes chuvas por lá trouxeram uma dificuldade na colheita de grãos, né, soja e milho, que estão em desenvolvimento. As colheitas estão em desenvolvimento. Nós temos ali para a soja cerca de 60% da área colhida ali na zona núcleo, que é a principal região produtora de grãos da Argentina, e elas foram ali, né, essas chuvas em excesso contínuas, de volumes muito intensos, alagaram. Nós trouxemos aqui essas imagens, né, os campos alagados na Argentina, e os próprios produtores rurais já afirmavam que havia necessidade de algumas semanas, se não um mês pelo menos, para essa água baixar e se entender efetivamente o que tinha acontecido, para poder voltar com as máquinas para o campo e haver uma
uma retomada dos trabalhos de campo. Isso está acontecendo. Nós estamos falando da colheita mais atrasada em 8 anos na Argentina, segundo as informações do portal Infocampo, que também é uma mídia focada em agronegócio muito tradicional na Argentina, e segundo as informações que de lá partem, na região central as chuvas começaram a diminuir e segundo a Bolsa de Rosário, a colheita da soja foi reativada com muito entusiasmo pelos produtores argentinos. O clima fez sua parte nos últimos dias e gerou uma forte paralisação na colheita dessa safra, que segundo a entidade apresenta o maior atraso dos últimos 8 anos. Embora haja casos de falta de condição ainda em alguns campos para a entrada de volta das colheitadeiras, os meteorologistas já antecipam que para esta semana não estão previstas mais chuvas para as regiões produtoras, um cenário que em algum momento vai permitir a retomada dos trabalhos de colheita por lá. A ameaça da chuva era uma variável constante e vinha gerando grandes dificuldades na entrada das máquinas a campo. 60% da área de soja foi colhida e o cenário de colheita é o mais difícil dos últimos 8 anos, alertaram então os especialistas da Bolsa de Rosário. Neste contexto, o receio de novas chuvas obrigou os produtores a paralisarem a colheita, apesar da umidade dos grãos estar longe do seu nível ideal. E, naturalmente, né? Não tem como. Então, ao mesmo tempo, temos ainda as processadoras de soja precisando dessa soja, trabalhando numa capacidade um pouquinho abaixo do que seria o ideal para esse momento, porque a colheita está paralisada, falta matéria-prima, realmente não tem como avançar muito. Então, dificuldades ali na Argentina sendo agora alinhadas, ajustadas, e tomara que de fato logo as coisas se normalizem, porque os argentinos estão sofrendo há 3, 4 safras já com perdas muito intensas pela seca, dessa vez sofrendo com o excesso de chuvas. Estamos monitorando. Bom, às 8 horas e 43 minutos pelo horário oficial de Brasília, eu quero que você acompanhe com muita atenção mais um recadinho, dessa vez muito especial, que chega também da AgriShow pelo Frederico Olive. E na sequência, nós vamos acompanhar os relatos de produtores do Rio Grande do Sul contando sobre esse excesso de chuvas. Era na Argentina, agora no Rio Grande do Sul, e na volta do nosso Momento Fala Produtor, você vai acompanhar também mais informações sobre esse excesso de chuvas nos campos gaúchos. A pontezinha tá cobrindo, ó. Ixari! Olha a ponte ali, ó. Tá indo, um pouco coberta já. A água já começou a correr por cima. A telinha já tá erguendo. Ei, ai, 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 olha só lá. Olha o lago que formou ali. É muita água, meu Deus do céu. Ó, olha aqui, encheu tudo. Olha aqui a calha, amor. Barbaridade. Olha só. Não, olha. Tudo cheio d'água.
Esses vídeos que vocês acabaram de acompanhar no nosso Momento Fala Produtor, eles são reflexos dessas chuvas dos últimos dias, domingo, segunda-feira, porque não para de chover no Rio Grande do Sul. E essa é a nossa quarta manchete desta terça-feira. Agora são 8h46 pelo horário oficial de Brasília, porque é a região do país que mais preocupa nesse momento em termos de clima, porque há ainda muita soja para ser colhida, há muito do arroz ainda para ser colhido no estado, cerca de 20% da área de arroz ainda para ser colhida. Então, essas preocupações se dão de forma muito agressiva e muitas perdas já estão sendo contabilizadas que, claro, ainda não podem ser mensuradas na sua totalidade. Enquanto está chovendo, não dá realmente para se medir o prejuízo, para se entender como é que fica essa situação, e há realmente uma preocupação bastante séria em torno dessa questão. E as previsões, elas continuam indicando a manutenção dessas chuvas aí para a região do Rio Grande do Sul. E há, inclusive, alertas de temporais trazidos pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e também pela Climatempo. Grandes e intensas áreas de instabilidade associadas ao deslocamento de frentes frias pelo mar, informa a Climatempo, a presença de sistemas de baixa pressão atmosférica e reforçadas pelo fluxo contínuo de ar quente e úmido proveniente no interior do continente, estão espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Estas nuvens mais carregadas ainda se formam e se organizam com facilidade sobre o estado ao longo dessa tarde e noite desta segunda-feira, provocando temporais acompanhados de raios, ventania e até granizo pontual. Então, atenção, você, produtor rural que está no Rio Grande do Sul, muitos alertas ainda para os próximos dias. Temos ainda pelo menos até o próximo sábado, dia 6 de maio, praticamente todo o estado fica em situação de alerta ou perigo para alagamentos, transbordamento de córregos e rios e deslocamento de terra em áreas de encosta, assim como queda de árvores, galhos e risco de destelhamentos. Então, as chuvas previstas ainda apontam para essa intensidade. Fora, né, o calor ainda, as temperaturas seguirão elevadas para todo o restante do país. Continua quente e seco, há um bloqueio atmosférico atuando e há essa manutenção de clima quente e seco em praticamente todo o Brasil, a exceção é o estado do Rio Grande do Sul, que ainda sofre com chuvas muito intensas. Ao longo do dia, eu vou também trazendo os relatos dos produtores. Segundo eu pude apurar ontem com fontes lá no Rio Grande do Sul, e que inclusive compartilharam conosco esses vídeos que vocês acabaram de acompanhar, neste mês de abril já choveu 550 milímetros no estado. Isso é muito, né? E as lavouras de soja que estavam ali na sua fase de conclusão e também todo esse arroz que ainda está para ser colhido e principalmente o que vem depois, né, nas safras de inverno, vão sentir. Aliás, essa é a nossa dessa terça-feira, entre as nossas notícias da manhã, porque o CPEA trouxe um apontamento nesta terça-feira de que depois de 4 safras de crescimento de área, nós estamos falando de um crescimento expressivo, um crescimento de 70% nas últimas 4 safras, a área de trigo pode diminuir no Brasil, como eu tenho relatado aqui no Bom Dia Agronegócio já há alguns meses. Após aumentar nas últimas 4 safras, com um salto de mais de 70% entre 2019 e 2023, a área dedicada ao trigo sinaliza queda neste ano. Segundo pesquisadores do CPEA, os menores patamares de preços do cereal, somados a incertezas climáticas e aos altos custos, explicam a possível redução no cultivo. A Conab projeta um recuo médio de 4,7% na área semeada, com a cultura em relação à temporada anterior, pressionada pelo sul, com queda estimada em 7%. No Paraná, o DERAL aponta uma redução de 19% só no Paraná, na área destinada ao trigo, para 1,1 milhão de hectares. Apesar disso, a produção deverá crescer
4% no mês comparativo, atingindo 3,8 milhões de hectares no estado em decorrência da maior produtividade. Lembrando que essa maior produtividade que está sendo esperada, ela tem uma base comparativa baixíssima por conta da quebra de safra na temporada anterior. Então, essa produtividade, ela vem regular, né? Ela vem dentro da normalidade para a próxima safra, o que traz este aumento expressivo, mas não quer dizer que a produção vem aumentando muito, porque vai ser, né, um crescimento de produtividade expressivo. Não, a produtividade vem para um patamar regular em relação às quebras da última temporada. São 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Demos as nossas notícias, checamos os nossos preços e vimos o recado, como eu falei, era um recado importante. O Leonardo vai estar conosco aí nos próximos dias. Vocês vão acompanhando as chamadas e logo essa entrevista está no ar para você entender o que o Leonardo estava fazendo lá na AgriShow 2024, ao lado do Frederico Oliva. Ele vai te trazer todos os detalhes. Fique ligado aqui no Notícias Agrícolas que já essa entrevista está no ar. Agora é hora da gente falar com a nossa audiência. Vamos ao Fala Produtor dessa terça-feira. Primeira coisa, eu quero te chamar para mandar os seus relatos da AgriShow. Tá por aí? Tá aí nos acompanhando direto da feira? Mande um vídeo para nós. Tá a caminho? Mande um vídeo para nós. Tá planejando ir? Já se planeja para fazer um vídeo. Manda, é simples e rápido, vai mandar para o nosso WhatsApp. O número é 19 99767 0241, repetindo, 19 99767 0241. E a gente quer receber aqui o teu relato, a tua perspectiva da AgriShow. Nesta semana é o Bom Dia AgriShow. Bom, quero mandar bom dia já pro Renato Lourenção, pro Francisco Garcia, pro Danilo Padovani, pro pessoal da Solo Biológico de Cuiabá, obrigado pela audiência, o time da LSX Agrofert, pra Lilian Henk. Bom dia, Panambi, Rio Grande do Sul, dias chuvosos e quentes. Lilian, faça um vídeo para nós dessas chuvas, se estão castigando as lavouras, se não estão, mande para nós, viu, Lilian? É muito importante receber os relatos de vocês. Bom dia também para o Vinícius Wetzel, vale para você também, viu, Vinícius? E para todos que estão nos acompanhando, o Vinícius que é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bom dia para a dona Eliana. Bom dia também para o Cláudio Migoto, para o seu José Natal, para o Alberto Tesmer, para a Ana Tombini. Ana, obrigada pelo elogio que você me deixou lá no Instagram, na postagem que eu fiz sobre o prêmio, viu? Muito gentil da sua parte, muito bom, muito obrigada. Ter sempre essa interatividade com vocês, para nós vale ouro. Bom dia para o Bruno Lohan. O Vinícius Wetzel, qual a chance da nossa soja ganhar valor? Porque tem muita soja para colher no campo e as médias não serão alcançadas. Vinícius, a sua pergunta é muito boa, mas ela não vai refletir só a condição, infelizmente, do Rio Grande do Sul, que a gente percebe que nesse momento é bastante preocupante, né? O momento do mercado de soja é um momento de transição na Bolsa de Chicago, ao passo em que ele vai observando a conclusão da safra sul-americana, ele vai olhando para adiante também para a safra dos Estados Unidos se desenvolvendo. Aliás, a atualização dos números do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, dão conta de que em uma semana a área plantada saltou de 8% para 18% no caso da soja, o que justifica parte dessa limitação de uma recuperação dos preços em Chicago. As condições de clima são boas, o ritmo dos trabalhos de campo é bom, então nós temos esse cenário quando a gente olha para o mercado da soja em Chicago. O que tem motivado preços melhores aqui no Brasil? Dólar e prêmios. E esses dois fatores, né, se fortalecendo não diria tanto para o dólar voltou a cair um pouquinho, mas ainda acima dos R$5 é um fator de alta para as nossas cotações. Nós temos aí esse quadro, né, este cenário. Então, é olhar para isso, é fazer esse monitoramento para entender as oportunidades do mercado. Acompanhar, claro, as informações aqui no Notícias Agrícolas, mas dizer que os preços vão disparar, os analistas e consultores de mercado já apontaram. Não vai acontecer, viu, Vinícius? Não tem um fator que seja uma faísca forte o bastante para promover essa alta tão expressiva como precisariam os produtores para os preços da soja aqui no mercado brasileiro. Obrigada pela sua pergunta, viu? A Silvia Regina, bom dia, Carla, e a todos. Bom dia, Regina. Rio Grande do Sul debaixo de água, de muita água. Quem colheu, colheu. É isso.
né? Tá complicado, né, Regina? Silvia Regina. Silvia, manda um vídeo para nós, tá? Mostra para nós como é que tá a tua realidade. É importante a gente ampliar essa informação para que mais pessoas entendam e mais do que isso, né, para que mais pessoas saibam como é difícil fazer agricultura nesse país. É um país de clima tropical, de extensões continentais e não é para qualquer produtor rural não. Tem que ser muito corajoso. Bom dia também para o seu José Ibanez Nogueira. Bom dia, a fome vai bater a porta. Bancos, cooperativas vão ficar com as terras da maioria dos agricultores. Aqui no Rio Grande do Sul vai ter leilões todos os dias. Vamos torcer para que não aconteça, né, seu José Ibanez? Mas manter o sinal de alerta sempre ligado. Bom dia para o Adoniran Castro. Bom dia a todos. Super Agro. Carla, espetacular, obrigada. Fala do trigo. Seu Adoniran, a gente está com um momento de preços de trigo que se recuperaram na última semana, né? Nós tivemos uma alta muito agressiva ou muito positiva, muito significativa nas bolsas internacionais por conta de problemas de clima que temos tido nas principais regiões produtoras nesse momento. Então nós temos problemas na Rússia de clima, na Europa de uma forma geral, nós temos problemas também nos Estados Unidos, na Austrália, na China. Então a China é a maior importadora e produtora de trigo do mundo, né? Então a gente tem problemas sérios em origens importantes de produção e isso fez com que os preços subissem bem na última semana. Já nesta semana, o mercado vai devolvendo um pouquinho disso. O impacto dessas altas na semana passada, ele chegou ao Brasil. A gente fez uma entrevista muito completa com o Elcio Bento na última sexta-feira, do Bom Dia Agronegócio, e ele explicou muito bem isso, viu, seu Adoniran? Vale a pena o senhor revisitar essa entrevista. Então, parte dessas altas ela chega ao Brasil de forma limitada. Por quê? Porque nós temos poucos lotes disponíveis de trigo de boa qualidade, por conta de todos os problemas que se deram na última temporada. Então isso tudo trouxe uma preocupação acentuada para o mercado, houve uma pressão significativa, apesar de uma oferta restrita, os preços estiveram pressionados justamente em função dessa perda de qualidade muito intensa, muito severa. Então ainda é um mercado de preços pressionados, mas que deu um respiro na última semana. E vejamos como será a próxima safra de trigo, né? Custos ainda elevados, contas que não fecham, dificuldade ali para conseguir semente de qualidade. Então, tem uma preocupação grande em torno do mercado de trigo nesse momento. Bom dia também para o seu Newton Della Vila, de Sinop, Mato Grosso, para o Kleberson, de Uberlândia, Minas Gerais, e o seu Newton dizendo para nós que choveu bem em Sinop e vai ter muito milho por lá. Estou acompanhando, vai muito bem a segunda safra de milho aí no estado, né, seu Newton? Obrigada pelo comentário e pelo relato. São 8h59 pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos encerrando esta nossa edição do Bom Dia AgriShow aqui no Notícias Agrícolas. Amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã. Eu estou te esperando. Boa terça-feira para você. Bons negócios.